Hoje pela manhã um amigo meu me procurou, né, para fazer um questionamento, uma pergunta, né, sobre uma lei que está tramitando aí no nosso Congresso, né, ali a questão do aborto. E qual era a minha opinião, o que que eu achava sobre isso? Eu expus para ele, né, ele entendeu, né, colocou ali alguns pontos dele, mas eu coloquei os meus também. E ele falou que se eu poderia falar algo sobre isso. Falei que sim. Isso me despertou a vir aqui a trazer, né, algo sobre isso. A questão do aborto, uma lei que está tramitando lá no Congresso, né, e eu expus para ele um versículo bíblico, né, que passa, uma passagem bíblica, né, melhor assim dizendo, que se passa com Davi, né, rei de Israel. Em determinado momento ele está ali na sacada, né, do palácio dele, e ele vê uma mulher, né, Batseba. Batseba era casada, né, e o marido dela está na guerra, mas Davi não, Davi está no palácio dele, e Davi cobiça aquela mulher, né, então ele toma aquela mulher para si, e ali Batseba passa para ele que está grávida. E o que que Davi faz? Davi ele tenta cobertar, né, o pecado dele, o erro dele. Então ele pega Urias, que é o marido de Batseba, né, coloca ali na frente de batalha. Todo um procedimento feito, né, para que Urias viesse a morrer, né. Então, com essa atitude de Davi, ele poderia ficar com a esposa, mas ele não pensou nas consequências que isso poderia gerar, né, para a vida dele, consequentemente para a vida da mulher dele. A realidade e o final disso tudo é que a mão de Deus pesa sobre essa atitude de Davi, né? O filho de Davi, né, que estava na barriga de Batseba, ele vem a morrer, né? Então as consequências com relação ao pecado de Davi são essas. Ele quer acobertar um erro, então nesse erro ele sacrifica uma pessoa e consequentemente uma família, né, é destroçada. E através dessa resposta que eu dei para esse meu amigo, ele começou a entender o que eu queria dizer para ele. Porque quando você tira uma vida de uma pessoa, né, você está cobertando um erro. E geralmente essas pessoas que pensam em fazer isso, né, porque o que eu penso é o seguinte, que a família é um projeto, a família é um projeto de Deus. Quando você se casa com uma pessoa e você faz os seus planos de estar com aquela pessoa ali, logo em seguida o que você começa a projetar? A projetar o crescimento da família. O crescimento da família é o quê? É uma criança vir ao mundo para fazer parte desse elo, né? Para completar você e o seu marido, ou o seu marido e você. Então você gera uma criança, você gera duas crianças, você gera uma família, né? Então, quando eu citei essa passagem bíblica para ele, é o que muitas pessoas querem fazer, né? Às vezes é uma gravidez indesejada, às vezes é uma menina que ela é solteira e ela se envolve com um homem casado e esse homem ele não quer assumir essa criança, ou muitas das vezes por algum tipo de irresponsabilidade no mundo que a gente vive hoje, né, de tanta facilidade de você se preservar e não gerar uma criança, né, com preservativos e outras coisas mais, você pega e gera, ou quer dizer, você engravida de algo que você não queria. De repente você está estudando, você está projetando a tua vida, mas você engravidou do teu namorado, que ele está na mesma batida que a sua, ele está querendo estudar, mas não quer um compromisso agora. Então o que você faz? Você começa a arrumar um jeito de poder não deixar com que essa criança venha, né? Então você arruma um jeito de cobertar esse erro que acabou acontecendo, né? Eu, claro, tenho alguns respaldos, né, que algumas pessoas às vezes querem colocar, mas quando ele me pediu para que eu expusesse a minha opinião sobre isso, eu falei isso para ele, que muitas das vezes as mulheres, né, em si, que se envolvem de um relacionamento, que esse relacionamento ele não vai para frente, esse relacionamento muitas das vezes através do homem, ele não quer assumir a responsabilidade, ele viveu ali um momento que talvez ela tenha se iludido achando que de repente essa gravidez seria para unir, ou essa gravidez poderia prender. Eu não estou aqui julgando ninguém, o que eu estou falando é sobre a questão dessa lei que está tramitando. E o que eu faço? Então eu quero ter um respaldo para que eu possa fazer aquilo que a lei vai me permitir fazer, né? Então o que você faz? Você pega essa lei que vai estar em termos de repente ao teu favor e você usa para quê? Para ferir, né? Para tirar aquilo que você não queria. Porque quando você se casa
Quando você mantém um relacionamento com uma pessoa, o que você quer? Você quer essa pessoa ao seu lado, você quer constituir uma família e dar sequência à próxima geração vinda de você, né? Então, a formação de uma família, para ela ser completa em termos, você quer que você quer gerar um filho. Ah, tá, mas aí o que se faz? Na minha opinião, como eu expus para ele, sim, poxa, tem tantas pessoas nesse mundo que querem adotar, que querem ter uma criança e muitas das vezes por algum problema não tem, e vão procurar, né, na justiça um meio de adotar uma criança. É tanta burocracia, mas existem crianças lá que muitas das vezes vieram ao mundo, mas não era aquele desejo, mas a mãe trouxe ao mundo e botou para uma adoção. Eu passei por isso. Eu tentei adotar uma criança, né? Eu fui ver os procedimentos, os trâmites que são feitos, né, legais, para ter uma criança, para constituir, para formalizar, né, para ter, né, também fazer um bem, né, e trazer essa criança para fazer parte da minha família, e vi como muitas crianças às vezes param no lugar daquele e querem, né, ter uma família. Então, quando eu expus para ele esse capítulo e eu expus para ele a situação, é isso, entendeu? Que muitas das vezes as mulheres, elas se envolvem e se envolvem de uma maneira tal que depois não tem como voltar atrás. Às vezes é um plano de carreira, às vezes é um relacionamento que foi indesejado, às vezes é uma situação de se envolver com um homem que tem um compromisso e por algum motivo não quis assumir este relacionamento. Então o que você faz? Você muitas das vezes você quer acobertar isso, então você quer ter um respaldo para que você venha a tirar, né, e a não dar continuidade a essa vida, né, que está sendo gerada. É um assunto complexo, é um assunto difícil, mas no que eu acredito, e eu citei essa passagem bíblica, de que sim, muitas das vezes a gente se mete em algo, de um relacionamento que não é, entendeu, feito para si, e o que você faz? Consequentemente, você quer acobertar um erro. Então, quando você acoberta um erro, você acaba cometendo um pecado. Então, até você ser, né, no caso orientado, como foi o caso de Davi, que vem sobre ele as consequências, né, que vai ter um profeta ali que vai indicar o pecado, que você acha que está tudo bem, que você acha que está tudo certo, que você acha que você está fazendo, é normal. Então vem ali através de Davi um profeta e fala para ele: olha, você pecou sim, você fez isso, isso e isso, e Deus manda te dizer isso, isso e isso. E Davi ali sim, ele vai ficar muito triste, né? É uma passagem bíblica muito interessante, mas eu estou expondo, como o meu amigo falou, a minha opinião sobre essa questão, que ela é muito polêmica e que ela está tramitando. Mas sim, é isso. Eu acho que nós deveríamos repensar muito no tipo de relacionamento que a gente vai se meter, com quem a gente vai se meter, para que a gente não possa estar fazendo algo que, na minha visão, é algo que não provém de Deus. Porque a vida ela é única, a gente nunca sabe, né? Se quem está vindo aí, como eu tenho filho, né? Se meu filho vai ser amanhã um dirigente, vai ser de repente um governador, vai ser de repente alguém, sei lá, pode ser até alguém um bombeiro, né? Que venha salvar vidas, vai ter algum tipo de profissão que vai ser de muita utilidade, né, para o nosso Brasil, que o Brasil precisa. Aí nós queremos esse direito de fazer e de tirar e de trazer. Porque se Deus constituiu e se Deus te deu algo que é uma dádiva de você gerar uma vida, a minha visão é essa. Você foi agraciada com o dom de trazer à existência aquilo que não existe. Porque se você for olhar através de um líquido, né, que é inserido, ali é uma formação, ali é um ser, ali é uma vida que é gerada dentro de uma barriga, que a maior dádiva que eu vejo de Deus é essa, cara. É você trazer à existência aquilo que não existe. Então sim, eu acho que a vida, ela é sagrada e ela tem que vir à existência. Mas as pessoas muitas das vezes se metem em situações e que não acham uma luz, se desesperam e acabam tomando decisões que muitas das vezes são graves, e graves até demais, de tirar até a sua própria vida também, em devidas circunstâncias. Mas é assim, a vida é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus, e é nisso que eu acredito.